A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais um dia estar aqui nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom? Gostaria desde já pedir o seu like, o seu gostei, se você puder estar deixando aí no início do vídeo, pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam atingidas com a palavra do Senhor. Se você puder se inscrever no meu canal e ativar o sininho, isso também me ajuda demais, tá bom, gente? Se vocês puderem estar fazendo isso aí, me ajuda muito, tá bom? Gostaria de orar por vocês agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos acordado, Pai. Mais um dia que o Senhor tem sido misericordioso com a nossa vida, que o Senhor tem nos perdoado os nossos pecados. Peço que o Senhor venha mais um dia, Senhor, nos dar direcionamento, que Teu Espírito Santo venha nos guiar, Pai, pegando em nossas mãos e nos guiando pelo caminho que o Senhor queira que nós trilhamos, Pai. Porque, Pai, como o Senhor nos ensinou naquela oração, Pai, no Pai Nosso, que fala que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, Pai. E que, Pai, a Tua vontade venha a ser feita aqui na terra como ela é no céu, Pai. Por favor, Senhor, que a Tua vontade venha prevalecer nas nossas vidas, Pai. Não a nossa, mas a Tua vontade, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, Pai. E tudo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Pai. Só para o Senhor, Pai. Porque do Senhor, Pai, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas, Senhor Jesus. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, pedindo também que o Teu Espírito Santo conduza esse vídeo, Pai. Não eu, mas o Teu Espírito Santo. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então, abrir a nossa Bíblia lá em Atos. Vamos lá, hoje nós vamos ler Atos, capítulo 10 e capítulo 11. Tá bom, gente? Então, se você puder estar abrindo sua Bíblia lá em Atos, tá bom? Eu vou agradecer bastante. E é sempre bom que você esteja acompanhando a leitura. Não importa se for uma leitura numa Bíblia física ou numa Bíblia digital, mas o importante é estar acompanhando ali a leitura em alguma Bíblia, tá bom? Mas se não der, não importa. O importante é de prestar atenção, então, com muita atenção, tá bom, gente? Aí eu vou começar ali o capítulo 10, que tem como título O Centurião Cornélio. Ele começa assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamando 2 dos seus servos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço, e depois de lhe ter explicado tudo isso, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, quando eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado Simão, que também era chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos do que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes com os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando ele, Pedro entrou
e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, e suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ele ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava sobre essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão que tinha havido com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados este, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Bom, gente, esse capítulo 10 é um capítulo interessante, porque ali a gente pode ver Deus mostrando para Pedro exatamente o que aconteceu, o que ele fala, né? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então, nisso a gente pode ver que tinha um homem chamado Cornélio que recebeu uma visão de um anjo, dizendo que Deus havia ouvido as orações dele e tinha visto as esmolas que ele tinha dado, e que era para enviar alguns servos à cidade de Jope. Ali encontraria um homem chamado Simão, Pedro, né, que era para trazer ele ali. E nisso Pedro estava lá em Jope, estava ali esperando a sua refeição, e nisso que ele estava esperando a sua refeição, ele teve um êxtase, como diz ali a Bíblia, né? E ali ele teve a visão aberta do céu. E do céu ele viu um lençol muito grande, com todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E a voz dizia assim: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então, porque naquela época tinha muitos alimentos que eram impuros, considerados impuros. Então Pedro ali achou que Deus estava falando ali dos animais que eram impuros para comer, né? Mas Deus falou: não considere impuro nada que Deus purificou, né? Não considere nada impuro. A voz falou, né? Não considere nada impuro o que Deus purificou. E ali Pedro ficou meditando sobre a visão. E aí depois que os homens chegaram ali na casa para procurar por ele, ele entendeu que essa visão não se tratava apenas dos animais, porém dos homens ali, né? Dos gentios, que não eram judeus, mas que os gentios também eram purificados por Deus para receber o evangelho, aceitar Jesus, receber o batismo do Espírito Santo e o batismo das águas. E ali Pedro entendeu isso, né? E depois Pedro levantou, ele foi ali a Jope, na Cesareia, desculpa, ele estava em Jope, foi a Cesareia. E ali quando ele chegou, o Cornélio foi ao seu encontro e começou a adorar a Pedro. Porém Pedro falou assim: não, levante-se, porque eu sou apenas um homem, assim, não me adore, eu não sou digno de adoração. Levanta aí, porque eu não sou digno, né? E ali Pedro entrou na casa, encontrou muitas pessoas reunidas ali e falou ali: vocês sabem que o judeu está proibido de entrar a um gentil, de se juntar a um gentil, entrar na casa dele. Aí ele fala assim: mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, porque uma vez chamado vim sem vacilar, e agora me pergunto por que motivo me mandaram me chamar. Aí Cornélio explica sobre a visão que o anjo deu a ele, né? E depois Pedro começa a pregar na casa de Cornélio, mesmo as pessoas sendo gentias,
ali sendo gentios, não sendo judeus. E ali aconteceu que Pedro começa a falar, e depois que ele começa a falar sobre o batismo, sobre tudo mais, pregar sobre Jesus, o Espírito Santo desce sobre eles. E ali, quando acontece que o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam ali a falar em línguas, a glorificar o nome do Senhor. Os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, né, que tinham a circuncisão, que tinha vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, né? E aí Pedro depois ele lhes ordena que ele, porque ele fala assim, pô, eles receberam o batismo do Espírito Santo, será que não convém eles receber o batismo em águas ali também? E depois ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para que eles, e depois ele permaneceu com eles por alguns dias ali, né? E ali a gente vai pro capítulo 11, que tem como título A Defesa de Pedro, que começa assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncidados e comeu com eles? Então Pedro passou a lhes fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol abaixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim, e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque da minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pedro, pela segunda vez, ouviu a voz do céu. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrassem comigo. Então o Espírito me disse que fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também esses 6 irmãos. Entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envia alguém a Jope, mande-se mais Simão, também chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante a qual você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começaram com a morte de Estevão, espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia. Falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos, como com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender que pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio dos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbitérios por meio de Barnabé e Saulo. Bom, gente, esse capítulo 11, a gente pode ver ali a defesa de Pedro, né, que é Pedro explicando que o evangelho tinha chego ali aos gentios, né, que por muita gente ali, eles não acreditavam que eles podiam ali entrar na casa de gentios, ali falar com gentios e tudo mais, né, estar ali na presença ali. Porém, Pedro falou da visão que ele teve dos céus e do que aconteceu, e eles ali aceitaram isso, eles acreditaram em Pedro. Então eles falaram: então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. E eles se alegraram e começaram a glorificar a Deus por conta disso, né? Então eles se alegraram que o evangelho também tinha chegado aos gentios, que Deus tinha permitido isso. Olha que maravilhoso. E depois a gente pode ver que os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez, né? Depois a gente pode ver que foi
teve uma grande fome ali, decorrente ao imperador Cláudio, e aí os discípulos, conforme as posses de cada um, mandaram ajuda lá para os irmãos que moravam na Judéia, e essa ajuda foi entregue por meio de Barnabé e Paulo, né? A gente pode ver ali que um pouquinho antes, eu esqueci de falar uma parte, desculpa, que o evangelho ali era anunciado por aqueles que se dispersaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e eles não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeus, porém o evangelho ele estava sendo anunciado e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam no Senhor, e ali, por mais que eles tenham sido espalhados, muitos ainda pregavam a palavra do Senhor, fazendo com que se aumentasse o número de cristãos, né? E que esse é o objetivo de Deus, né? Espalhar ali a palavra dele, espalhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que por ele nós temos a remissão de todos os pecados, que ele é o nosso Salvador, e por ele, pela graça, pela misericórdia, nós um dia poderemos morar com ele lá na Nova Jerusalém. Tá bom, gente? Essa foi a leitura de hoje, capítulo 10 e 11 de Atos. Gostaria de estar pedindo o seu like se você não deixou. Se você puder se inscrever no meu canal, é rapidinho. Se você não está inscrito, confere aí, porque às vezes você acha que está inscrito, mas não tá. Então confere aí, ative o sininho e compartilhe essa mensagem se você puder ali nos grupos de família, grupos de amigos, não importa, mas compartilhe essa mensagem que você vai estar me ajudando a proclamar o evangelho, e é uma maneira de você estar ali evangelizando as pessoas. Tá bom, gente? Gostaria de orar por vocês agora. Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, por mais a tua palavra aqui de misericórdia ao meio de nós, Pai, a tua Bíblia, Senhor, é o Senhor falando conosco nos dias de hoje. Obrigado por essa oportunidade, porque eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos ao falar do teu evangelho, Pai. Peço que o Senhor guarde cada um aqui, Senhor, com tua misericórdia, Senhor, que o Senhor venha ser benevolente, Pai, que o Senhor venha ser misericordioso com cada um de nós, Pai, aumentando nossa fé, aumentando o nosso amor pelo Senhor, e que nós venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Que a palavra do Senhor possa entrar no nosso coração, que nós possamos vivê-la e não somente escutá-la, Pai. Isso é que eu te peço e já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe.